Muito bem, vamos lá então. Chaconate, bom dia. Nós vamos então iniciar aqui no nosso Mecanismos da Mediunidade, psicografia do Chico de Duvaldo Vieira, autoria espiritual de André Luiz. Nós vamos para o capítulo número 8, Efeitos Intelectuais. Um capítulo bastante interessante, porque muito mais do que ver aqui a mediunidade, né, em ação, nós teremos oportunidade de vermos aqui como acontece na nossa relação entre nós, encarnados também, a partir da faixa e do pensamento. Então vamos lá. Nós vimos anteriormente, lembrando, né, no capítulo 17, efeitos físicos, sobre os fluidos, né, sobre a ação dos espíritos, enfim. Agora no 18, então, efeitos intelectuais. O primeiro item, nas ocorrências cotidianas. No estudo da mediunidade de efeitos intelectuais, podemos invocar as ocorrências cotidianas para ilustrar a nossa conceituação de maneira simples. Basta examinar o hábito como cristalização do reflexo condicionado específico para encontrá-la a cada instante nos próprios encarnados entre si. Tomemos o homem moderno buscando o Jornal da Manhã e vê-lo-emos procurando o setor do noticiário com que mais sintonize. Se os negócios materiais lhe definem o campo de interesses imediatos, assimilará automaticamente todos os assuntos comerciais, emitindo oscilações condicionadas aos pregões e avisos divulgados. Formará, então, largos raciocínios sobre o melhor modo de amealhar os lucros possíveis, e, se o cometimento demanda a cooperação de alguém, buscá-lo-á incontente na pessoa de um parente ou afeiçoado que lhe partilhe as visões da vida. O sócio potencial de aventura ouvir-lhe-á as alegações e mecanicamente absorver-lhe-á os pensamentos, passando a incorporá-los na onda que lhe seja própria, mentalizando os problemas e realizações previstos em termos análogos. Cada um, de per si, falará na ação de perspectiva, com impulsos e resoluções individuais, embora a ideia fundamental lhe seja comum. Pelo reflexo condicionado específico, aurido através da imprensa, ambos produzirão raios mentais subordinados ao tema em foco, comunicando-se intimamente um com o outro e partindo no encalço do objetivo. Então, nesse primeiro trecho, André Luiz traz para nós aqui um exemplo da nossa vida cotidiana, mostrando os nossos interesses. Então ele coloca um jornal, porque o jornal, né, trazendo isso para o nosso dia a dia, nós vemos ali nas seções do nosso interesse. Você tem a seção econômica, você tem a seção esportiva, a seção cultural, você tem a seção policial, enfim, política. Cada um ali, em cada uma da seção, traz ali um tipo de conteúdo. Cada indivíduo tem ali uma tendência, tem uma preferência, e ele vai buscar então o assunto que para ele é o mais interessante. Mesmo que muitas vezes acaba tendo ali uma conotação negativa, né, pelo seu conteúdo, pelas notícias que são divulgadas, para ele aquilo é satisfatório. Então, nesse reflexo condicionado que nós já estudamos lá nos capítulos anteriores, em que nós vamos nos habituando àquela forma de viver, nós passamos então, com esse reflexo, passamos também a ver o mundo por essa perspectiva. Então nós vemos, nós analisamos, nós pensamos, nós sentimos, dentro daquele universo que nós construímos a partir daquele tema que é do nosso interesse. Dessa nossa forma de viver, dessa forma de pensar e de sentir, a gente vai então irradiando essas ondas mentais que trazem ali as características daquele conteúdo que foi absorvido.
Eu, por exemplo, gosto de um determinado assunto, e aí então esse assunto fica constantemente ali sendo produzido e alimentado na minha mente, fazendo com que as ondas mentais, né, as minhas ondas mentais, se propaguem à minha volta, fazendo com que sutilmente ela vá então, né, penetrando no campo mental de outras pessoas, buscando aquela sintonia ou sendo repelida por elas. Quando nós falamos então, bom dia Didma, bom dia Osmar, quando nós falamos então aqui dessa influência que André Luiz coloca, eu vejo alguma coisa no jornal, assisto ao jornal, vejo num site, leio um jornal, e aí então eu comento com alguém. A partir desse comentário, aquela pessoa, se ela tem os mesmos interesses, ela vai me ouvir com atenção. Vai começar então ali a se alimentar daquilo que eu lancei. Porque a gente lembra, né, que todo mundo ali você está ocupado com o seu dia a dia. E aí então, quando eu lanço uma ideia, eu tiro você do ponto concentrado em que você se encontrava e você passa então a se sintonizar com aquilo que eu lancei. É como se nós estivéssemos distraídos aqui cuidando das coisas do nosso dia a dia, cuidando da vida, fazendo as coisas, aí eu faço um comentário e vocês então passam a pensar a partir desse comentário. Aí vocês podem se interessar um pouco mais, vocês podem fazer pesquisa para poder se aprofundar um pouco mais. Eu vi alguma coisa, eu corro lá no celular, corro no computador, na televisão, procuro no rádio, eu começo então a me interessar em saber exatamente qual é aquele conteúdo que foi mostrado. Se eu falar, por exemplo, olha, tem um filme novo muito interessante que vai sair, e esse filme novo conta a história tal, tem tal enredo, tem tal ator e tudo mais. A partir daí alguém vai se interessar e vai começar a pesquisar para saber exatamente que filme é esse. Corro lá no Netflix, procuro para ver se o filme vai estar disponível e coisa e tal. Percebam que o indivíduo então mudou a conduta dele a partir da influência que eu lancei. Se por acaso nós não temos afinidades com as ideias, eu vou comentar que eu vi um filme com determinadas características de determinado gênero que vai simplesmente passar ali despercebido, sem nenhum interesse por parte daquele com quem eu convivo, para quem eu lancei aquela ideia, porque ele simplesmente ali tem outros interesses. Então nós vemos ali como é simples no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que é o que André Luiz traz para nós aqui. Nesse exemplo mais simples, para facilitar aqui a nossa compreensão, mostrando de que forma que nós estamos ali constantemente sendo estimulados, constantemente sendo influenciados nos nossos interesses. Ele trouxe para nós aqui, então, nesse primeiro, nas ocorrências do cotidiano, falando para nós aqui sobre o noticiário, em especial na seção de negócios. E aí, então, nesse caso, né, eu vou ali me preocupar, né, com esses negócios, hoje, nos tempos atuais, por exemplo, nós temos ali auxílio emergencial, aposentadoria, dívidas, pagamentos e tudo mais. Então esses assuntos vão causando em nós ali, né, os seus efeitos. Para que há aqueles que, estando também ali interessados nesse mesmo assunto, vão ali olhar por uma forma mais otimista e olhar de uma forma mais pessimista. Há aquele que simplesmente vai acompanhar sem nenhuma mudança no seu modo de pensar. E André Luiz ele coloca algo bastante interessante. Ele coloca assim, cada um de per si, ou seja, cada um por si mesmo, falará na ação em perspectiva, com impulsos e resoluções individuais, embora a ideia fundamental lhe seja comum. Ou seja, o assunto é comum a todos nós que estamos conversando sobre esse tema, mas cada um vai analisar aquele tema de acordo com a sua bagagem cultural, de acordo com o seu interesse. Então é bastante interessante, né? A gente lança um assunto, cada um vai trazer ali a sua ideia. Basta a gente lembrar que quando nós estudamos, né, bom dia soldado, quando nós estudamos oportunamente, né, sobre o carnaval, nós procuramos ali mensagens de Emmanuel, procuramos ali Manuel Filomeno de Miranda, trazendo também ali orientações sobre esse evento que acontece no Brasil. Aí quando nós falávamos sobre o carnaval, a questão era, o carnaval ele é bem visto pelo Espiritismo, ele é mal visto pelo Espiritismo. E aí então, durante os nossos debates, cada um começou a trazer a sua ideia.
Não, porque o carnaval, para mim, ali é muita exibição, são as pessoas ali com seus excessos, são as pessoas ali usando substâncias, com gastos desnecessários e tal. E o outro dizia assim, nossa, mas o carnaval eu acho lindo, porque no carnaval existe a beleza, existe a arte, existe ali um enredo que é maravilhoso nas músicas e coisa e tal. Percebamos então que nós temos ali o mesmo assunto sendo visto de duas formas diferentes. Há aqueles que são a favor, há aqueles que são contra. E na nossa vida como um todo, em todas as áreas de conhecimento e áreas de influência que nós vivemos, cada um vai ter a sua própria opinião. E quando nós falamos isso, algo que é muito óbvio, mais do que apenas a opinião, do que simplesmente uma opinião, nós entramos agora no campo mental. E cada um, embora sintonize com o mesmo assunto, vai vibrar em frequências diferentes. Se nós temos ali um pensamento comum, as coisas acontecem. Nós temos visto atualmente também nessas movimentações de manifestações políticas, de debates, discussões e tudo mais, nós vemos ali aqueles grupos que se unem dentro de um assunto, todos eles praticamente falando a mesma linguagem. Embora não de uma forma idêntica, porque, mais uma vez, cada um tem a sua história, cada um tem ali a sua bagagem cultural, cada um ali tem a intensidade, a forma como sente. Algum tem ali um sentimento mais brando, o outro tem um sentimento mais radical, embora pense no mesmo assunto. Bom dia, Elcio. Então é bastante interessante a gente perceber que, embora haja um tema comum, existe a diversidade por causa da individualidade. E cada um, então, vai analisar aquele tema de acordo com a perspectiva. Mas o campo mental coletivo que é formado está ali vibrando na mesma frequência. Então foi esse ponto que André Luiz trouxe para nós. Mas ele continua exemplificando, ele diz assim, falamos então do jornal do leitor que busca a seção de negócios. Suponhamos, porém, que o leitor se decida pelos fatos policiais. Avidamente procurará os sucessos mais lamentáveis e, fim da voluptuosa seleção dos crimes e desastres apresentados, escolherá o mais impressionante aos próprios olhos, para nele concentrar a atenção. Então nós temos visto aqui também, né, hoje é algo bastante comum, talvez ali vai das... em termos de televisão, a gente lembra, né, que a partir de final de 1980, começo de 1990, nós tínhamos ali aqueles programas policiais que começaram a surgir. Aí começaram, vocês se lembram, né, Aqui Agora, que veio ali no SBT, depois tinha um outro programa que tinha ali na Gazeta, e outro na Record que depois apareceu e tal. Esses programas começaram a proliferar. Mas antes disso, nós tínhamos, né, nas décadas ali de 70, 80, no rádio, onde nós tínhamos ali aqueles, como era o caso do Gil Gomes, por exemplo, né, que era um repórter policial, e ele fazia o seu programa na rádio. E era uma sintonia muito grande, as pessoas gostavam de ver aquilo. Hoje não, hoje nós vemos com mais frequência ainda esses vários assuntos, em vários horários, explorando esses temas, e com uma audiência muito grande também. Então as pessoas vão se conectando com aquele assunto. E aí, como André Luiz coloca para nós aqui, ele diz assim, escolherá o mais impressionante aos próprios olhos, para nele concentrar a atenção. Então aconteceu um crime aqui de repercussão nacional, aquele espectador, ou aquele telespectador então, ou aquele leitor, vai procurar ali saber o assunto dos mais profundos. Começa então a prestar atenção nos detalhes, a saber exatamente ali, fazer ele começar a apresentar o seu juízo de valor, fazendo ali o seu próprio julgamento e tudo mais. Feito isso, criando então essa ideia, né, do interesse e da profundidade desse interesse também, então eu escolho o assunto e depois eu escolho a profundidade com que eu vou me envolver com esse assunto. Se ele é mais interessante ou menos interessante. Feito isso, começará exteriorizando na onda mental característica os quadros terrificantes que lhe nascem do cérebro, plasmando a sua própria versão ao redor dos fatos ocorridos. Então eu começo então
a elaborar na minha mente, né, o que eu acho, o que eu faria, como se isso acontecesse comigo. Eu começo então a criar essas ideias, eu começo a alimentar com essas fantasias em torno daquele tema. E a partir disso, então, eu começo a exteriorizar essa onda mental, com o conteúdo e, ao mesmo tempo, também com as características da minha visão sobre aquele tema. Nesse estado de ânimo, atrairá companhias simpáticas que, em lhe escutando as conjecturas, passarão a cunhar pensamentos da mesma natureza, associando-se-lhe a maneira íntima de ver, não obstante cada um se mostre em campo pessoal de interpretação, que foi o que nós vimos anteriormente, André Luiz falando a mesma coisa, a respeito da economia. O assunto é o mesmo. Cada um vai dar, então, a sua opinião, cada um ali vai apresentar suas ideias. Mas o mais interessante é atrairá companhias simpáticas. Nesse caso, nós estamos falando entre encarnados. Então, nós temos hoje, né, com a facilidade que nós temos, né, com uma vida mais confortável, materialmente menos complicada que no passado, onde a residência tinha um único televisor e a família se reunia em torno dele, hoje cada um ali vai procurar o tema, o programa, né, o entretenimento que mais se afinize, no computador, no celular, na televisão. Então hoje a família se encontra um pouco mais dispersa. Mas muitas vezes um tema acaba surgindo, as pessoas todas se concentram e começam então a se alimentar mutuamente em torno daquela ideia. E aí então nós começamos a formar essas correntes de pensamento, esses campos mentais, né? Quando a gente fala em psicosfera, a gente lembra daquele campo de energia que nós criamos, trazendo as características individuais. Cada pessoa, então, vai imprimir nesse campo mental exatamente ali, né, as cores, a intensidade, o perfume, né, se nós podemos ilustrar dessa forma, que é a minha identidade vibracional. Né, um termo que a gente acabou encontrando para poder mostrar exatamente isso, já que cada um irradia ondas mentais que são absolutamente íntimas e pessoais, sendo que nós não encontramos duas ondas idênticas, porque nós não vemos ali se a origem são dois indivíduos que são diferentes, nós vamos então encontrar ondas também que são diferentes. Então essa minha identidade vibracional forma esse meu campo mental. Mas no momento em que nós nos juntamos num pequeno grupo, numa pequena coletividade, e começamos a dar atenção no mesmo tema, embora as características individuais estejam ali impressas nesse campo mental, nós formamos um campo coletivo em que a essência acaba sendo a mesma. Nós então ficamos vibrando na mesma frequência, embora ali com pequenos detalhes, com pequenas nuances da individualidade. Continuando, ele diz assim para nós. Acho que está dando para construir esse raciocínio, né, para a gente ver como as coisas vão se desenvolvendo. Mas vamos lá. Daí a instantes, então primeiro ele vai falando para nós aqui que nós atraímos as companhias mentais, que vão ali se alimentando então das ideias, das opiniões, né, e tudo mais. Vemos inclusive dentro de casa, né, na mesa de refeições, as pessoas vão então conversando, debatendo o assunto, muitas vezes com discussões e tal. Mas enfim, formamos então ali o assunto. Aquela pessoa que lançou vai fazer com que o outro cunhe novos pensamentos, crie novos pensamentos, mas voltados da mesma natureza, dando ali então, alimentando e dando continuidade naquela ideia. O Elcio colocou, né, o plano ficará mais denso ainda, dependendo do que se irradia, né? Depende da intensidade do assunto, da intensidade, né, da vibração das pessoas que estão ali, né, compartilhando aquelas mesmas ideias. Daí a instantes, quer dizer, eu comecei a ouvir, comecei a dar opinião e comecei a interagir com o assunto. Daí a instantes, ou seja, passando pouco tempo depois que eu começo a alimentar, se as formas pensamentos fossem visíveis ao olhar humano, os comentaristas contemplariam no próprio agrupamento o fluxo tóxico de imagens deploráveis em torno da tragédia, já que nós estamos falando aqui da seção policial do jornal,
a lhe nascerem da mente no regime das reações em cadeia, espraiando-se no rumo de outras mentes interessadas no acontecimento infeliz. Então, se fosse possível nós vermos essas formas de pensamento, porque nós vamos pensar assim, não é uma tela mental, não é uma televisão que aparece na nossa mente. É como se fossem, eu acho que o mais fácil da gente imaginar, é como se fosse assim, fumaça, e nessa fumaça nós temos imagens que são projetadas. Então seriam imagens que não ficam bem definidas, mas nós olhamos e vemos, né, como acontece, a gente vê na televisão às vezes, aquele efeito, né, que você tem ali o gelo seco e tudo mais, e de repente você projeta uma imagem. Essa imagem então começa a se formar no meio daquela névoa que vai aparecendo. Então o nosso campo mental começa a criar essa imagem. Se nós pudéssemos ver, nós veríamos então, enquanto vamos ali alimentando aquele assunto, coletivamente nós criamos então essa imagem, que são formas, pensamento, em que nós inconscientemente nós não vemos com os nossos olhos. Mas enquanto nós estamos alimentando, essas imagens vão sendo formadas. Né? Pois é, André, é exatamente isso. Né? Você tem ali assuntos dos mais variados, que você passa assim dias. Né? E no caso do filme de terror, quando você assiste, você fica ali algumas horas com aquela imagem fixa no seu pensamento. Mas é um efeito especial, é uma situação especial, porque você se concentra naquele filme, o filme termina, a imagem depois ela vai gradualmente se dissipando, embora ela mantenha ali os seus resíduos. Mas o que André Luiz coloca para nós não é aquele momento em que você senta para assistir a um filme. São assuntos que fazem parte do seu dia a dia. Então, quer dizer, hoje, amanhã, depois. Eu me recordo, só para a gente, enquanto ele fala aqui sobre essa questão dos crimes, e sim, a gente vai fazendo esse reflexo condicionado, como André Luiz coloca, Elcio, porque isso acaba fazendo parte do nosso modo de pensar, do nosso modo de viver. Eu me lembro de uma jornalista que eu estava lendo ali alguns comentários no Twitter, e é uma jornalista que eu acompanho, né, nas suas postagens, e ela fez um comentário muito interessante. Eu não me recordo exatamente agora por quê, e nem faz tanto tempo assim, mas eu não me recordo por que ela estava comentando aquilo. Mas eu acho que era um acidente que aconteceu, uma tragédia que aconteceu, e ela comentava assim, né, o trabalho do jornalista é um trabalho muito difícil, porque aquilo que você vê impresso no jornal, aquela imagem que você vê passando na televisão, ela inicialmente, né, ela é exibida procurando ali tirar aquele impacto, né, tanto que a gente vê, né, aquela parte que fica desfocada, né, para poder não mostrar a tragédia, né, aquela imagem chocante. Mas os jornalistas, eles viram essa imagem da sua forma crua, porque eles tinham que ver, porque isso faz parte da profissão, eles tinham que ver aquela imagem, selecionar, fazer o tratamento daquela imagem para depois levar para o público. E ela comentava exatamente isso, né? O trabalho do jornalista é se deparar com a notícia do jeito que ela é, para depois levar para o público do jeito que deve ser levado. Mas aquele jornalista que teve contato com aquela imagem ficou guardada na sua mente. E embora ele não exteriorize isso verbalmente, mentalmente ele está ali projetando isso em torno de si. Eu tenho um amigo, para quem se lembra, né, talvez não sei se vocês se lembram, né, mas porque vocês aqui não são de São Paulo na maioria, mas aqui em São Paulo nós tínhamos um jornal chamado Notícias Populares. Pelo próprio título do jornal, né, o nome do jornal, já dá para ter uma ideia do seu conteúdo, né? Então na capa era aquela assim, né, era sempre aquelas manchetes chocantes, né? Foi esquartejado pela esposa, foi atropelado não sei o quê, e depois mostrar assim as fotos. E eu tenho um amigo que ele foi repórter fotográfico desse jornal. Então sempre que acontecia uma tragédia, ligavam para ele e falavam, corre para tal lugar que saiu. Ele tinha que correr, fotografar e depois levar para o jornal. Aí era revelar o filme, né? Isso na década de 1980, 90.
90, né? Aqui em São Paulo, quando aconteceu, né, o desastre dos Mamonas Assassinos, foi aqui perto da minha casa, na Serra da Cantareira. Eu moro perto do aeroporto de Guarulhos, então foi aqui que aconteceu. E ele foi o primeiro repórter que foi lá tirar foto. E é exatamente isso, né? A imagem que ele teve que fotografar para depois, então, ser levado para os jornais, ser divulgado na internet, aquela coisa toda. Então, isso é para a gente mostrar que ou você vai pelo seu interesse. Seria mais ou menos essa aí, última hora? Legal. Então, assim, a gente percebe que ou é aquilo que você faz porque você gosta, ou aquilo que você faz porque faz parte da sua profissão. Mas, de qualquer forma, seja intencionalmente, seja uma consequência daquilo que você faz, aquela imagem vai ficar presente ali na sua mente. Então são imagens que são trágicas, são imagens dolorosas, e aí então nós vamos, caso como ele coloca anteriormente, formar então essas formas pensamento que vão ficar depois ali sendo, né, projetadas na nossa mente em torno de nós. Por isso ele coloca, né? Nascem na mente em regime de reações em cadeia, espraiando-se no rumo de outras mentes interessadas no acontecimento infeliz. E essa projeção em outras mentes pode ser de uma forma objetiva, direta, através da fala, através ali de você discutir, comentar o assunto, ou sutilmente através da criação desse campo mental, em que você invade o campo mental do outro e acaba, de certa forma, transferindo para ele as imagens que você está alimentando. Não tem aquela ideia que a gente diz assim, olha, eu não sei por que eu pensei nisso. O outro fala assim, nossa, mas eu estava pensando nisso agora. Essa é uma situação simples que acontece, né, dessa troca, dessa transmissão de pensamento que a gente chama, né, na brincadeira, né, de uma forma mais popular, né? Então, transmissão do pensamento. E, na verdade, a gente realmente transmite essas ideias através desse campo mental, e isso se torna muito mais intenso e muito mais profundo conforme a gente também intensifica e aprofunda as ideias que nós estamos alimentando em torno de um tema. André Luiz continua. E, por vezes, semelhantes conjugações, quando a gente fala em conjugações, nós estamos unindo pensamentos, unindo ideias, né? E, por vezes, semelhantes conjugações de ondas desequilibradas culminam em grandes crimes públicos, nos quais espíritos encarnados em desvario, pelas ideias doentes que permutam entre si, se antecipam às manifestações da justiça humana, efetuando atos de extrema ferocidade, em canibalismo franco, atacados de loucura coletiva, para mais tarde responderem às silenciosas arguições da lei divina, na qual, na medida da colaboração própria, no que se refere, cada qual, na medida da colaboração própria, no que se refere à extensão do mal. Então ele começa a dizer que essas explosões de violência que nós vemos hoje, né, por exemplo, um indivíduo que foi linchado publicamente porque ele cometeu um crime que chocou aquela comunidade. A gente percebe que essa explosão do final do linchamento, dessa violência que se exterioriza, ela acaba, na verdade, sendo uma consequência daqueles sentimentos, daquelas imagens, daquelas ideias que vão sendo trocadas, que vão sendo permutadas entre as pessoas, e você vai então se alimentando, se tornando cada vez mais raivoso, mais odioso, até o momento em que você executa. E nós vemos que isso acontece em situações mais comuns do nosso dia a dia. Muitas vezes a irritação de um acaba contaminando o outro. Na verdade, não é a postura dele, não é o que ele fala, mas aquelas ideias vão já contaminando. Então é como se nós de fato passássemos por essa contaminação. E aí, nesse caso, nessas ideias doentes, né, nessas explosões, nós buscamos então essa antecipação às manifestações da justiça humana, ou seja, fazer justiça com as próprias mãos, efetuando atos de extrema ferocidade.
Então nós somos atacados de loucura coletiva para mais tarde, depois vem então aqui responderem às silenciosas arguições da lei divina. E aí depois então cada indivíduo vai responder de acordo com as consequências das suas ideias, dos seus atos, perante o tribunal da própria consciência. E aí então cada qual, na medida da colaboração própria, no que se refere à extensão do mal. Então, se nós temos ali uma situação em que existe ali um desequilíbrio coletivo, a gente vai dizer, não, mas eu estava lá no meio, mas eu não fiz nada. Né? Então é muito comum a gente querer se isentar das responsabilidades, porque a gente vai computar, vai contabilizar, né, aqui nas nossas ações aquilo que efetivamente eu fiz em termos de ação, e não aquilo que eu alimentei em termos de pensamento. Então, como eu comentei com vocês já anteriormente, né, a gente vai lembrar sempre que, para nós aqui encarnados, o que nós vamos considerar como algo realmente relevante são as nossas atitudes. Isso é aquilo que eu vejo, é aquilo que eu falo, né, são as mudanças que eu promovo de fato. Aquilo que acontece no nosso campo afetivo, que acontece no nosso campo mental, a gente acaba não valorizando, não considerando, exatamente porque isso é tão sutil que a gente vai dizer, mas eu só pensei, eu não falei nada. E a gente desconhece ainda esse campo do pensamento. Então a gente estuda sobre isso, compreende a sua existência, mas a gente não percebe o seu efeito. Porque é muito diferente eu ficar em silêncio, mentalizando um de vocês, bombardeando com sentimentos negativos, do que eu chegar e fazer uma agressão verbal, uma agressão física. Que eu vou dizer, mas eu não fiz nada, eu não falei nada. Mas mentalmente eu criei não apenas um campo mental com aquelas formas de pensamento. É como se tivesse uma nuvem em cima da minha cabeça com raios e trovões ali como uma tempestade. E isso tudo provocando seu efeito nesse campo sutil, influenciando aquela outra pessoa, que eu posso, por exemplo, através desse pensamento negativo, seja ali, André Luiz inclusive falou sobre isso nos capítulos iniciais. Ele disse para nós que a extensão do nosso pensamento, ela vai por distâncias que nós nem imaginamos. Então eu não preciso estar no mesmo ambiente que a pessoa, basta que eu foque meu pensamento nela, que já vai ser o suficiente para que eu projete a essa distância que para nós é imensurável. Lembrando que o nosso pensamento ele vai se estendendo conforme aquele campo de Einstein que ele comentou. Mas aí nesse caso, Elcio, a gente vai lembrar sempre que, embora nós tenhamos esse fator que traga para nós a receptividade daquele outro, muitas vezes nós vamos encontrar uma fragilidade naquele outro. Porque ele pode estar vivendo a vida dele, mas ele é influenciável. Não é que ele esteja pensando em mim, ele simplesmente vai assimilar as minhas ideias pela sua vulnerabilidade. Então é aí que nós vamos encontrar que eu vou influenciar aquela pessoa, vou desequilibrá-la, consequentemente eu vou fazer com que ela crie um campo mental favorável a influências negativas e ela vai sofrer por isso. E a causa foi minha, porque fui eu que originei isso tudo. Mas para nós aqui a gente fala, mas imagina, eu só pensei, eu não falei nada. E é exatamente nessa situação que a gente começa aqui depois, como é colocado para nós, vamos responder às arguições, às perguntas, aos questionamentos da lei divina, cada um na medida da própria colaboração, no que diz respeito àquele mal que se estendeu. Então a gente já começa a perceber que o campo mental, esse campo sutil das energias, traz para nós consequências que nós sequer imaginamos. A gente sempre vai considerar aquela atitude, aquela ação que é ostensiva, que ela de fato traz ali uma consequência, e não simplesmente pensar, né, naquela ideia apenas das ideias, dos pensamentos. A Angelina colocou, gosto de proteger minha mente, não assisto filmes violentos nem notícias de violências. Né? Assim como, né, Angelina, nós temos aquelas pessoas que dizem, olha, eu infelizmente ainda me alimento de carne, eu não consegui me libertar disso. Eu posso dizer, infelizmente eu ainda gosto desse tipo de filme, né? Embora não goste de notícias. Né?
Então a gente vai lembrar, eu sempre digo assim, né, que você assistir a um filme onde você vê ficção e tudo mais apenas pela ação, é diferente de você gostar da violência propriamente dita. Há aqueles que vão dizer, mas é a mesma coisa, né? A princípio eu vejo que não, vejo que é diferente, mas ainda é uma preferência que eu gosto, uma preferência que eu tenho, né? Mas vamos lá, faz parte, né? A gente vai aos poucos, né? Por isso que os espíritos dizem que para muitos de nós que chegamos no mundo espiritual, o mundo espiritual é um tédio, né? Porque a gente gosta de coisas impactantes, a gente gosta de fortes emoções, né? Mas infelizmente a gente ainda tem essa fraqueza. Dudu trouxe para nós, obrigado pela participação. A forma pensamento é uma mina cheia de explosivo que tu pode criar situações inesperadas ao movimento terreno. E até mesmo aquela pessoa que, sem esperar essa convulsão de momentos inesperados, chega de forma ruim, doenças, dores, e relativamente criar na mente dessa pessoa que recebe desequilíbrios negativos originados por essa situação que ninguém espera, mas que pode chegar. Psicosfera mental inusitada, o momento em que sua mina mental pode explodir, como pode eclodir com coisas relevantes. O pensamento é um padrão tão bom como para tão mal. Né? Cuidado com sua mente. Né? Obrigado pela orientação. Então é isso, né, que a gente percebe que a gente está vendo que, claro, né, o que André Luiz está chamando a atenção inicialmente é para aquilo que acontece no nosso cotidiano. Por isso que nós vemos, né, que ainda nós produzimos uma qualidade mental ainda bastante inferior. Porque a nossa vida ainda gira em torno dessas emoções mais primitivas, dessas ideias mais egoístas, mas ele vai, claro, mudar essa vibração. Porque os nossos pensamentos, da mesma potencialidade que ele tem para destruir, ele também tem para construir. E a gente vai encontrar isso aqui no desenvolvimento do nosso estudo. Vamos em frente. Mediunidade ignorada. Então nós começamos a estudar aqui sobre como o nosso pensamento funciona no que diz respeito à influência e à troca dessas energias, desses pacotes de imagens, de ideias, de sentimentos que nós trocamos mutuamente a partir da afinidade que nós construímos. E agora a gente vai então falar da mediunidade ignorada. O Elcio colocou, né, a ação benéfica, quando disse recepção, quero dizer orando, vigiando, né, e agindo no bem. Né, você tem um anteparo. Sim, a gente começa a ficar exatamente vigilante. Né, quando Jesus disse, né, vigiai e orai, essa vigilância diz respeito a isso, exatamente. É a vigilância, né, e para que nós sejamos vigilantes, naturalmente, há a necessidade de que nós tenhamos o autoconhecimento. Para que eu possa vigiar aquilo que é bom e aquilo que é ruim, eu preciso ter um entendimento do que existe de bom e existe de ruim dentro de mim. E continua aqui para nós, Dudu trouxe novamente. Há uma produção enorme de formas, pensamentos na nossa área mental, trazendo muitos desequilíbrios, e há muitos que ainda não percebem essas situações, que chegam onde se acha que é uma coisa qualquer, que chega como uma pequena dor de cabeça, e outras coisas piores. Né? Aqui bacana essa colocação, obrigado. Aqui é interessante essa colocação, porque aqui a gente começa então a construir, né, as mudanças que vão acontecendo no indivíduo. Então no momento em que ele mesmo começa a produzir, ou começa a assimilar outras ideias, muitas vezes você tem uma mudança no seu modo de pensar, uma mudança na qualidade do seu pensamento, mas ao mesmo tempo você pode também começar a somatizar essas energias. E é aí então que vem essa dor de cabeça, aquele mal-estar, né? E claro, nós vamos encontrar naqueles que são mais sensíveis, acabam sentindo ali o efeito do ambiente. Né? Uma pessoa que vai até um local, e ela vai dizer, olha, não estou me sentindo bem nesse lugar. Simplesmente porque ela assimilou aquela energia presente, acumulada naquele local, concentrada naquele local. Imaginemos então se você está numa roda de conversa em que todo mundo ali interagindo, alimentando aquelas ideias negativas, e aquela pessoa começa a ser bombardeada por essas energias.
E ao mesmo tempo também, saindo agora dessa parte apenas das sensações físicas, nós temos também até na mudança de comportamento de alguém. Alguém que já traz uma tendência à violência, ao desequilíbrio emocional, e ele começa a ser influenciado por essas energias, acaba assimilando tudo isso e provocando, de fato, transformações íntimas que acabam resultando em comportamento. Uma pessoa que tem uma tendência à violência, ela pode ser potencializada com essas energias a ponto dela praticar um ato de violência. Sendo que numa situação normal, ela conseguiria se conter. Mas por estar ali constantemente alimentada, chegou um momento em que ela não conseguiu mais conter esses sentimentos represados. E aí então vem essa explosão. Né? Olha só, tudo isso que nós estamos falando sobre potências da mente. Né? E é o emissor e receptor, quer dizer, aquele que manda e aquele que recebe. Né? Somos como ímãs que, através das ideias, como tu dizes, traz a situação que envolve o ser orgânico num cilindro de explosivos. Como disse, cuide da sua mente, dos seus pensamentos. Então, receita para o nosso dia a dia, receita para o nosso cotidiano. Mediunidade ignorada. Na pauta do reflexo condicionado específico, então a gente já conhece o conceito desse reflexo condicionado específico. Né? É aquele nosso hábito alimentado no nosso dia a dia, aquele nosso modo de viver, aquele nosso modo de ser, tudo isso é resultado desse reflexo condicionado. Quando nós estudamos, só para a gente recapitular, foi aquela experiência que foi feita com os cachorros que salivavam. Você condicionava a mostrar a comida para o cachorro e ele salivava. Você levava ali a tigelinha com comida, ele salivava. Você levava a tigela vazia, ele salivava. Porque ele ficou condicionado a salivar sempre que vinha alguma coisa que o lembrasse daquela comida. Um barulho, um sino, para quem tem cachorro, né, e tem gato, você começa a mexer aquele saco plástico onde tem a ração, rapidamente fica todo mundo oriçado. É igual criança quando você mexe ali aquele pacote de bolacha, né? Falo bolacha porque eu sou de São Paulo, tá, gente? Então você começa a mexer ali o pacote e pronto, você já sabe que tem coisa boa chegando. Isso, um reflexo condicionado mostrando, né, aquilo que diz respeito, por exemplo, a uma alimentação. Mas a gente tem, por exemplo, um reflexo condicionado no nosso próprio modo de viver. Naquilo que nas discussões, nas conversas e tudo mais. Então, isso é um reflexo condicionado. Na pauta do reflexo condicionado específico, surpreendemos também vícios diversos, tão vulgares na vida social, como sejam a maledicência, a crítica sistemática, os abusos da alimentação e os exageros do sexo. Esse ou aquele encarnado, sob o disfarce de um título honroso qualquer, lança o motivo inconveniente numa reunião ou conversação. E quantos lhe aderem ao mote passam a lançar oscilações mentais no plano menos digno que lhes diga respeito, plasmando formas pensamentos estranhas, entre as quais permanece o conjunto em comunhão temporária, do qual cada um se retira experimentando excitação de natureza inferior, à caça de presa para os apetites que se manifeste. Então, olha só essas colocações como são impactantes para nós, né? Então, alguém que tem um título honroso aqui, né? Um professor, um amigo, alguém da nossa sociedade, ou mesmo dentro da nossa relação pessoal, familiar, lança aquela ideia. Nós entramos em sintonia, começamos a conversar. Cada um depois segue para o seu canto, e essa comunhão temporária ela continua se mantendo ativa, embora todos nós estejamos distantes fisicamente. E aí então, pelo fato de nós termos ainda aquelas ideias vivas na nossa mente, nós procuramos então, como André Luiz coloca, nós saímos à caça de presa para os apetites que manifeste. Lembrando que ele colocou para nós aqui em cima, né? A maledicência,
a crítica sistemática, abuso da alimentação e os exageros do sexo. Alguns exemplos, mas nós podemos colocar a violência, a crítica, a crítica específica a esse ou aquele assunto. Muitas vezes você está numa roda de conversa, todo mundo falando mal, criticando isso, criticando aquilo, falando aquilo. Você sai daquilo, você vai encontrar com alguém e é impressionante, você acaba estendendo para aquela pessoa as críticas que você acabou assimilando em outro local, coisa que normalmente você não faria. Não existe aquela coisa, né, de você conversar com alguém que muitas vezes fala muitos palavrões, e aí de repente você vai conversar com uma outra pessoa e você solta alguma coisa que você não está acostumado. Isso é um reflexo que a gente vai pegando, embora temporariamente. Como é fácil reconhecer, cada qual foi apenas influenciado de acordo com as suas inclinações, mas debita a si próprio os erros que vem a perpetrar, conforme a onda mental que deitou de si mesmo. Aqui a gente já começa a entrar em algo interessante, que nós vamos aprofundar mais para frente, quando nós falarmos em influências espirituais e obsessões, em que o indivíduo ele é apenas influenciado de acordo com as suas inclinações. Ou seja, a gente vai lembrar então, né, no caso de influências espirituais, aquele espírito que vai analisar suas tendências, analisar suas ideias, e ele vai naturalmente atacar aquilo onde você apresenta as suas maiores fraquezas, naquelas tendências que vão te levar a uma queda moral. Mas simplesmente isso, nós fomos influenciados nas nossas inclinações, mas nós depois vamos assumir as responsabilidades das nossas próprias ações, dos erros que nós venhamos a cometer. Tais notas, aí agora fazendo um resumo de tudo aquilo que nós vimos agora, tais notas ajudam a compreender os mecanismos da mediunidade de efeitos intelectuais, em que encarnados e desencarnados se associam nas manifestações da chamada metapsíquica subjetiva. Ou seja, né, aquele estudo das ondas mentais, da força do pensamento, de um modo subjetivo, onde cada um traz ali a qualidade, traz ali a sua identidade vibracional. Qual se observa nos efeitos físicos, agora já começa a entrar aqui efetivamente no estudo da mediunidade, já que nós compreendemos como é fácil nós nos influenciarmos mutuamente, bastando apenas que nós tenhamos afinidade. Quando alguém começa a falar alguma coisa, eu posso me interessar, ser indiferente ou rejeitar. Conforme nós ali estabelecemos uma relação com aquela outra pessoa, então nós percebemos ali a influência, como ela se dá entre encarnados. Agora a gente vai começar a ver como isso acontece entre encarnados e desencarnados no campo da mediunidade. Qual se observa nos efeitos físicos a eclosão da força psíquica nos efeitos intelectuais pode surgir em qualquer idade fisiológica, verificando-se muitas vezes, a simbiose entre a entidade desencarnada e a entidade encarnada desde o renascimento dessa última, pela ocorrência da conjugação de ondas. Então ele começa a dizer para nós, como aconteceu também lá nos efeitos físicos, que o indivíduo começa a manifestar essa mediunidade desde a idade mais tenra, desde do seu nascimento, ele já começa, embora ele não consiga manifestar pela sua limitação física, pela sua imaturidade ainda, psíquica, né, pelo fato de ser ainda um bebê, ele já está emitindo ondas, porque o espírito, embora ele esteja vinculado àquele novo corpo que começa a se desenvolver, ele é um espírito imortal. E ele já tem em torno de si um campo mental que lhe é próprio. Tanto é assim que nós temos, né, quem fala sobre isso é o Dr. Ricardo de Bernardi, no livro Gestação, Sublime Intercâmbio, quando ele fala sobre o campo mental do bebê e o campo mental dos pais, mais especificamente no campo mental da mãe, onde você pode ter uma afinidade,
onde você pode ter uma simpatia, uma antipatia, e isso pode, não é em todos os casos, mas isso pode gerar essa questão do mal-estar, que a mãe acaba sentindo, que o bebê acaba sentindo, por causa dessa incompatibilidade vibratória entre ambos. Muitas vezes espíritos que são antipáticos, espíritos que trazem ali débitos dolorosos do passado, e vão se encontrar, não apenas se reencontrar nessa existência, mas vão viver ali um momento de extrema intimidade, onde os campos mentais vão se entrelaçar. E se não houver afinidade entre eles, a gente pode imaginar, né, o efeito tempestuoso que acontece nesse campo magnético entre os dois. Então aqui nós vamos encontrar, voltando ao assunto, então o espírito durante a própria gestação, ele já cria o seu campo mental. E se ele tiver um vínculo com o desencarnado que o acompanha, seja ali um espírito, um inimigo do passado, seja ali um protetor espiritual, um espírito familiar, ele vai ter aquele campo mental que lhe é próprio, levando para ele tranquilidade ou perturbação. Então isso pode acontecer desde a idade mais tenra, como pode acontecer em determinada idade do indivíduo. Então, nós não temos ali, como André Luiz colocou lá em efeitos físicos, não tem cultura, não tem idade, não tem sexo, não tem crença, não tem geografia. Simplesmente acontece, de acordo com uma programação, que é algo que nós ainda não compreendemos exatamente porque essa programação vem do campo, né, vem ali antes do espírito reencarnar. Aqui nós vemos o efeito, mas nós não somos capazes de identificar a causa do porquê, ou melhor, o motivo daquela manifestação mediúnica ter surgido naquele momento, e tampouco também conseguimos encontrar a causa fisiológica desse processo. Não é possível, por exemplo, você levar aquele indivíduo para fazer um exame de imagem, uma ressonância magnética, e você identificar que o corpo dele traz essa ou aquela característica, dizendo que a mediunidade vai aflorar. A gente tem hoje estudos, né, sobre glândula pineal, que é ainda algo muito ainda incipiente, algo que começa agora, então nós não conhecemos quase nada. Não, vamos dizer quase nada, porque esse quase é porque nós já iniciamos esses estudos, né, nós encarnados. Mas ainda tem muito para se saber. Mas vamos lá. Em todos os continentes, podemos encontrar milhões de pessoas em tarefas dignas ou menos dignas, mais destacadamente os expositores e artistas da palavra, na tribuna e na pena, como veículos mais constantemente acessíveis ao pensamento, senhoradas por espíritos desenfaixados do liame físico. Opa, peraí que eu mudei aqui. Do liame físico, atendendo a determinadas obras ou influenciando pessoas para fins superiores ou inferiores, em largos processos de mediunidade ignorada, fatos esses vulgares em todas as épocas da humanidade. Olha que interessante, então ele fala aqui para nós sobre a influência que os indivíduos exercem uns sobre os outros, especialmente ele traz aqui aqueles que são, né, ligados à ideia da palavra, à ideia da escrita, né? Então você tem aquele que é orador, você tem aquele que é escritor. Então as ideias dele, quando ele publica um livro, quando ele publica um artigo no jornal, agora com a internet fica mais fácil ainda, você publica ali, escreve, redige um artigo, e esse artigo ali toma distâncias que você nem sequer compreende. Então esses indivíduos são ali senhorados, são acompanhados por espíritos desencarnados, que vão fazer com que ele, então, de acordo com as suas tendências, que ele, então, transmita ideias construtivas ou negativas, e eles serão, então, ali auxiliados nessas ideias construtivas ou negativas. Então, aqueles que têm, vamos dizer, que têm ali a facilidade da palavra, sejam eles expositores, sejam eles escritores, vão emitir as suas opiniões, vão levar ali as suas ideias, né? Por isso que é um campo muito interessante que eu
que eu acho muito bacana da gente analisar, é a ideia do jornalismo à luz da doutrina espírita. Porque muitas vezes você tem ali um indivíduo que diz, né, o que vale é o furo da notícia. As consequências desse furo diz respeito a cada um. E, na verdade, a gente tem um elemento ético que vai trazer para nós, né, essa ideia. Será que vale mais a notícia do que o efeito que isso vai provocar sobre os leitores? Será que essa questão ética da profissão leva em consideração as responsabilidades morais daqueles que são os escritores, que são os jornalistas? É claro que o jornalista vai dizer, né, o meu instrumento de trabalho é a notícia, eu tenho que lidar com ela, mas sem a preocupação das consequências, né, dessas notícias, né? Inclusive eu assisti recentemente a um documentário que falava de um jornalista que já desencarnado, que ele foi assim bastante conhecido na sua época, me esqueci o nome dele agora, mas ele foi escritor, cronista, bem interessante, e era muito interessante assim, conforme, né, as reportagens que foram feitas com ele, quando ele ainda era encarnado, acho que ele desencarnou agora acho que final de 1990, começo de 2000, não me recordo exatamente, mas ele falava assim com toda tranquilidade, não, eu fiz o meu trabalho. A notícia estava ali, eu publiquei a notícia, citei o nome das pessoas, citei o fato, citei o escândalo, fiz isso, fiz aquilo, era a notícia. E aí depois a gente vai pensar, mas muito bem, você fez o seu trabalho dentro da sua visão terrena. Quais foram as consequências morais do seu trabalho? A gente vai ver, inclusive, né, 2 jornalistas que acabaram agora, que já estão no plano espiritual, que se tornaram correspondentes, né? Foi o caso de Silveira Sampaio e o caso de Humberto de Campos. A gente está estudando Humberto de Campos agora, né? Então ele falava que quando ele estava encarnado, a ideia dele era criar um pseudônimo e, encoberto por esse pseudônimo, fazer críticas às pessoas públicas através do veículo, né, de jornal. Sem a preocupação se ele estava sendo leviano, se ele estava sendo justo, se o seu motivo era nobre, se o seu motivo era apenas ali o sensacionalismo. E como nós já estudamos, inclusive, lá na Revista Espírita, Kardec entrevistando ali escritores do passado, e quando a gente fala do passado, nós falamos do passado mesmo, né, do século XIX, por ali. E aí então mostrava que alguns escritores voltavam ao mundo espiritual e se sentiam constrangidos com as próprias obras. Porque eles publicavam quando estavam encarnados e, portanto, as suas ideias diziam respeito ao mundo terreno. Depois que desencarnaram, as suas ideias passaram a estar ali relacionadas com a realidade do mundo espiritual. E aí então eles percebem, né, como é diferente você estar encarnado e como você está desencarnado. E aí, inevitavelmente, você faz uma autoanálise. E aí então você se sente constrangido, né? Eu lancei aquele livro porque era a minha ideia, eu estava ali meio rebelde, eu estava ali revoltado, eu queria simplesmente lançar a história. Quando chega no plano espiritual, ele começa a pensar, não devia ter feito isso. Se eu pudesse, eu teria feito diferente. Dudu colocou ali, né, quando eu fui fotografar um acidente e teria que mandar para a Globo, né, quando eu liguei, já filmando, dizendo que um acidente com 2 pessoas aqui, né, manda o motoboy para pegar a fita, né, ele perguntou se havia muito sangue. Porque naquela época, ou até hoje, né, quanto pior, mais vendia visualização. Né? Fui fotógrafo freelance, né, mas a gente vê, né, no caso aqui, né, Dudu, a gente fala sobre o artista da palavra, sobre os expositores, né, mas hoje nós temos também a mídia em que você tem, né, um youtuber, por exemplo, o próprio nome, como é falado, hoje, né, como eu falei para vocês, é uma expressão que eu acho dispensável, né? Influenciadores digitais. Quantos jovens hoje, né, adultos também, criam canais em que eles simplesmente ganham a vida lançando essas ideias, lançando essas opiniões, sem a preocupação com o efeito que aquilo provoca. E aí nós vamos lembrar então, conforme André Luiz coloca, que essa é a parte interessante dessa colocação, a parte interessante é que essas pessoas que trazem um talento ou trazem um trabalho, uma oportunidade
de levarem ideias para as pessoas, de influenciarem outras pessoas na escrita, na imagem, através de uma fotografia, de um documentário, de um filme, de uma novela, de uma reportagem, seja lá qual for. Essas pessoas estão acompanhadas por espíritos que alimentam essas tendências. E isso acontece de uma forma absolutamente, como André Luiz coloca para nós aqui, em todos os continentes. Podemos encontrar milhões de pessoas em tarefas dignas ou menos dignas, mais destacadamente os expositores e artistas da palavra na tribuna e na pena. Ou seja, aqueles que falam na tribuna ou aqueles que escrevem, como veículos mais constantemente acessíveis ao pensamento. Depois aqui então, senhorados por espíritos, atendendo a determinadas obras ou influenciando pessoas para fins superiores ou inferiores, em largos processos de mediunidade ignorada. Fatos esses vulgares em todas as épocas da humanidade. Aí nós vamos encontrar religiosos, políticos, escritores, professores, jornalistas, cineastas, enfim. Vamos encontrar ali quem são as pessoas que são capazes de difundir pensamentos em longas distâncias. Palestrantes, espíritas inclusive, né? Dudu colocou no nosso canal com quase 2 milhões de visualizações e 10 mil inscritos, né? O espiritismo está sendo visto e estudado, né? Pelo menos a gente tenta fazer isso, né? Com que ele seja proveitoso, né? André colocou, né? Fofoqueiras, né? Pois é. Então, em todas as épocas da humanidade sempre houve isso. Sempre teve isso. Pessoas que influenciam umas às outras. Aqui avançando um pouco mais, André Luiz coloca: mediunidade disciplinada. Imaginemos que certa personalidade se disponha a disciplinar as energias medianímicas, segundo os moldes morais da doutrina espírita, cujos postulados se destinam a solucionar, tão simplesmente quanto possível, todos os problemas do destino e do ser. Então é alguém que tem essa possibilidade e se dedica a esse estudo moral de si mesmo e depois de levar essa mensagem para auxiliar, tanto quanto possível, a solucionar todos os problemas do destino e do ser. Aqui lembra Leon Denis, né? O problema do ser e do destino. Aqui André Luiz coloca problemas do destino e do ser. Admitida ao círculo da atividade espiritual, recolherá na oração o reflexo condicionado específico para exteriorizar as oscilações mentais próprias no rumo da entidade desencarnada que mais de perto lhe comungue as ideações. Então, através dessa mudança da qualidade do seu pensamento, da mudança da sua frequência vibracional, ele vai, então, através dessa exteriorização, encontrar ondas mentais de desencarnados que estão afins. Que eles são afins nesse caso. Então, ou seja, eu desejo fazer esse trabalho. Vai ter um espírito que é afinizado com essas ideias, vai fazer com que aquele trabalho se potencialize, para que ele avance mais ainda. Ou o contrário, eu desejo fazer uma bagunça, provocar um tumulto. Terei, não tenhamos dúvida disso, espíritos que vão alimentar essas ideias, fazendo com que o tumulto seja o melhor possível, se é possível pensar dessa forma. E lembrando, né, Didima, não é apenas a prece por si só, mas a prece, como reflexo condicionado, ela acaba também influenciando o nosso modo de ser, de pensar e de sentir. Então é através dessa comunhão entre pensamentos, sentimentos e ações que nós vamos então criar esse campo mental com uma qualidade mais elevada. De certo que nos serviços de intercâmbio experimentará largo período de vacilações e dúvidas. Aqui agora ele começa a falar agora
na prática da psicografia propriamente dita ou da psicofonia. Porque aí então ele vai falar da dúvida que o médium tem naquele começo. Será que sou eu? Será que não sou? De certo que nos serviços de intercâmbio experimentará largo período de vacilações e dúvidas, porquanto, morando no centro das próprias emanações e recolhendo a influenciação do plano espiritual, com que muitas vezes já se encontra inconscientemente automatizada, a princípio supõe que as ondas mentais alheias incorporadas ao campo de seu espírito não sejam mais que pensamentos arrojados do próprio cérebro. Vocês se lembram, né, quando eu falei que era médium tijolo, né? E aí, então, não, tudo que eu faço e produzo é coisa da minha cabeça. Aí veio a nossa querida Cecília, deu aquele toquinho no ombro e falou, né, você que pensa. Ou seja, para nós, na teoria, a gente entende isso. Mas na prática, a gente não tem essa percepção. Ainda mais quando você não tem, de uma forma clara, essa influência mostrando esse intercâmbio. Então é muito natural que isso acontece, nesse caso, da mediunidade, isso acontece no caso das produções intelectuais, das produções artísticas, das produções científicas, em que você tem um filósofo, um pensador, um escritor, um artista, que ele vai produzir aquele conteúdo dizendo, eu sou um gênio. Sendo que, na verdade, aquilo que ele produziu é resultado, muitas vezes, de um trabalho coletivo, em que ele foi ali o chamado epicentro, em que as ideias foram concentradas nele para que elas fossem manifestadas fisicamente, ou materializadas. Né? Ilhado no fulcro da consciência, de acordo com a lei do campo mental, que especifica obrigações para cada ser, guinado à luz da razão, habitualmente se tortura o medianeiro, perguntando, imponderado, se não deve interromper o chamado desenvolvimento mediúnico, já que não consegue de imediato discernir as ideias que lhe pertencem das ideias que pertencem a outrem, sem aperceber-se de que ele próprio é um espírito responsável, com o dever de resguardar a própria vida mental e enriquecê-la com valores mais elevados pela aquisição de virtude e conhecimento. Então aqui, para a gente poder fechar, André Luiz fala então sobre a mediunidade disciplinada, mostrando que inicialmente o trabalho do desenvolvimento mediúnico, que ele põe aqui entre aspas, é o resultado inicialmente do seu próprio aprimoramento, e depois então ali da influência que vem ali vem conjugar ideias, vem agregar novas ideias, novos valores, para que ele possa manifestar através do seu trabalho. Mas que inicialmente existe aquele período em que surgem dúvidas, em que ele psicografa ou ele traz a psicofonia, aquelas ideias que ele vai emitindo dizendo, mas fui eu que pensei em tudo isso. E como André Luiz coloca, será que eu devo continuar com esse trabalho? Porque eu estou vendo que não tem resultado nenhum. Então ele pergunta imponderado se não deve interromper, já que ele não consegue discernir ideias que lhe pertencem. E aí então a gente vai entrar, né, no trabalho do desenvolvimento mediúnico propriamente dito, que é o trabalho feito nas casas espíritas, onde você tem um trabalho coletivo, onde você tem ali um dirigente que faz orientação, o estudo teórico e técnico da mediunidade, para que o médium possa desenvolver através do autoconhecimento, da autopercepção, essa sensibilidade para fazer essa diferenciação. Porque nem sempre as ideias que são transmitidas chegam de uma forma gritante, para que ele possa perceber, não, realmente eu ouvi isso e não sou eu. Mas quando ele fala assim, mas isso tudo é o que eu penso, é o que eu falo, é o que eu sinto, como é que eu posso imaginar que isso daqui, esse conteúdo, tenha vindo a partir de uma mente que participou desse intercâmbio? Então eu gosto de falar sobre tal assunto. E quando eu trago uma mensagem sobre esse assunto, é muito natural que eu imagine que eu fui o produtor, eu fui o autor daquele conteúdo.
Então, para a gente finalizar aqui, o nosso querido Alírio trouxe para nós aqui. Muito obrigado, Alírio, seja bem-vindo sempre. Eu penso, repenso, imenso é a minha agonia. O bom e o mal que chega, que vai e que vem, a alegria de ver, o sofrimento do ser. A forma se faz e a mente voa. Situação difícil que não queria ter. A luz eu peço e chega a sombra. Da sombra eu vejo, o ruim prevejo. E assim a mente voa, e eu dentro dessa esfera eu sofro. A luz some no caminho, e eu, perdido nessa estrada, acordo desse sonho. Pois o sono diluirá as minhas más influências que do meu dormir me salvou. Ah, como é bom saber dormir e acordar melhor. A Lírio trouxe para nós então, né? Isso porque a gente lembra que os nossos próprios sonos, o nosso sono e os nossos próprios sonhos são resultados também daquilo que nós absorvemos em termos de ideias, né? Então, se nós temos uma vida saudável em termos de trabalho, de relações, em termos de tendências que nós vamos desenvolvendo, né? Tudo isso acaba depois repercutindo exatamente nesse momento em que a nossa mente voa, e ela vai voar, né, ou em direção àquele céu aberto ou no meio de uma nuvem tempestuosa. Então está aí para nós o recadinho do Alírio, colocando aqui a cerejinha, né, no nosso bolo para fechar aqui o nosso trabalho. Né? Acordado a mente trabalha, dormindo também. Né? Então, cada vez mais a gente começa a ter essa convicção de que realmente, né, dormir, estar inconsciente durante o sono, é uma inconsciência física, não uma inconsciência espiritual. Porque mentalmente a gente continua, né? André Luiz fala sobre isso. Nós estamos ali o tempo todo com a nossa mente produzindo pensamentos contínuos. E esse pensamento contínuo é exatamente isso. Aquilo que nós vivemos durante o nosso dia, a nossa mente vai reproduzindo. Eu até comentei, né? Ontem eu estava bem cansado no final do dia. Muito trabalho, fui dormir tarde com reuniões e tal, e de cara, assim, acabou a reunião, já fez aqueles últimos acertos e fui dormir. Tive uma noite péssima. Né? Tô vendo, tô até assim meio me arrastando agora de manhã, né? Porque é exatamente isso, né? As ideias muito atribuladas, muito agitadas, e você não consegue se desligar um pouco de tudo, isso reflete diretamente no sono, né? Mas faz parte do nosso dia. André colocou, fica imaginando nos milhões que não sabem disso, por isso temos um mundo tão desequilibrado. Sim, Andréia, né? O resultado daquilo que o nosso mundo produz hoje é fruto exatamente dessa ignorância, da ignorância desse mundo sutil, da ignorância da nossa natureza espiritual, da ignorância das influências que nós exercemos uns sobre os outros. Olha quanta coisa ainda a humanidade precisa compreender.